Fala aí pessoal, esse vídeo eu vou falar sobre gastos do governo. Eu já falar um pouquinho sobre, nessa área de indicadores macroeconômicos, o que é o gasto do governo, como é que funciona isso, o que está de trás de prejuízo para as empresas, como é que é esse trabalho, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos entender um pouquinho o que é esse gasto do governo? Os gastos do governo são contados, né, como um principal problema socioeconômico do nosso país. Cara, a gente tem incontáveis problemas passados sobre esse grande ralo que nós temos, que é o gasto governamental, e futuramente vamos continuar a ter esses problemas. Vamos usar razão, ok? Estamos agora, eu estou gravando esse vídeo em 2020, e daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, são quantos governos que vão passar pelo nosso caminho? Com o mandato governamental atual hoje é de 4 em 4 anos, então a gente está falando de 10 novos governos que a gente vai ter pela frente. E cara, para a gente fazer uma reforma tributária como um todo, a gente de enxugar esses gastos, vai ser muito complicado. Então, esse é o principal problema que a gente vai enfrentar daqui para frente, que é os gastos governamentais. A nossa história passada era como? Primeiro o governo gasta, depois arrecada, depois pensa como é que vai arrecadar. Então essa matemática controversa, né, de gastar primeiro e arrecadar depois, é que gerou várias crises inflacionárias no nosso país. Então, cara, é muito complicado a gente prever o que vai ser no futuro. Se o governo vai estar continuando a utilizar esse tipo de trabalho, né, gastar primeiro para depois arrecadar, ou ele vai fazer a inversão disso, vai arrecadar primeiro, vai pensar como é que vai ser os seus gastos para depois estar gastando, como qualquer pessoa faz. O grande vilão, cara, o grande problema que nós temos no nosso governo é o problema da Previdência Social. E a nossa Previdência Social, ele tira 12% do produto interno bruto, né? Isso dado de 2018. Dado de 2018 é que a Previdência Social, INSS, tira 12% do PIB total do país. E isso vai se agravar mais pela frente, porque a curva de pessoas com mais idade, né, vem aumentando e os nascimentos de pessoas que estão em fase produtiva estão diminuindo. Então, com o nascimento vem diminuindo, a quantidade de pessoas em tempo de trabalho vem diminuindo também, e você tem uma curva futura de pessoas com mais idade, você vai ter uma quantidade cada vez maior de pessoas buscando o INSS, buscando se aposentar, enfim, buscando a Previdência Social como um todo. Então, o nosso principal gasto hoje é na área de Previdência Social e o principal gasto do governo. Vamos ver como é que isso vai ser ao longo dos anos. Isso pode impactar realmente nas políticas econômicas das empresas. A política econômica do país pode impactar dentro das empresas. Por que isso acontece? Se a gente tem um problema, país, que vai estar gerando um custo maior para as empresas, gerando uma tributação maior no futuro, vamos dizer, isso vai impactar negativamente no lucro líquido das companhias. As companhias, para manter esse lucro líquido elevado, vão ter que aumentar seus produtos. E nem sempre conseguem jogar diretamente para aquele aumento de produto um resultado efetivo. O segundo grande vilão do problema tributário hoje nacional é a forma como essa tributação é cobrada dos empresários. Existe um problema burocrático muito extenso. Você tem várias formas diferentes de cobrança, vários tipos diferentes de impostos a serem retidos por aqueles empresários. E aí você tem ali um problema burocrático que gera no futuro um problema ali de organograma, quantidade de funcionários para resolver aquele tipo de armazenamento fiscal, armazenamento de documentos fiscais, ou como vai ser as cobranças, como vai estar sendo as mudanças, acompanhar e tudo isso gera um trabalho, um transtorno muito elevado para as empresas lá na frente. Nesse cenário que a gente está visualizando, é super importante você como investidor, você que está estudando análise fundamentalista, você que está querendo comprar ações brasileiras, é entender como é que está sendo o trabalho do governo nesse tipo de assunto. Como é que ele está se organizando para a base fiscal, a base tributária está se organizando para poder ele estar entregando ali um melhor resultado na sua companhia. Então você, como investidor, você tem que acompanhar como o governo vai estar trabalhando justamente para você verificar se o empresário vai conseguir entregar o que ele está prometendo. E aí você olhando e acompanhando isso, você vai identificar se o risco país aumenta, se o risco país diminui, se aquela
situação que você está fazendo agora vai fazer sentido para você. Enfim, são diversos fatores que você tem que acompanhar na base da política para poder você verificar se aquele dado, aquela alteração política vai impactar positivo ou negativamente no problema futuro. E aí vai gerar um resultado interessante para aquela empresa ou não, ou vai criar um déficit maior para aquela companhia na parte tributária. Enfim, são várias vertentes que você como investidor tem que acompanhar justamente para poder fazer uma boa análise macroeconômica para aquele setor que você está querendo fazer seus investimentos em ações. Bem, pessoal, esse vídeo foi agora um vídeo falando sobre o gasto do governo na parte de treinamento de fundamentos. Ele faz parte de uma playlist onde você tem aqui todo um treinamento de fundamentos para você entender como analisar a base de fundamentos das companhias para poder fazer suas escolhas das suas ações de uma forma mais olhando para dentro da empresa, mais olhando para o setor e não só olhando o gráfico como a gente está acostumado, tá bom? Grande abraço, ótimas operações, até a próxima videoaula aqui no canal Trader Supremo. Até mais, tchau, tchau!